muita gente, né, a repensar sobre esse aspecto aí. E até lei, né, essas leis foram necessárias para que colocasse aí para nós, né, um dia marcado. E por que será desse dia 20 de novembro? E com isso surgiu também a ideia de colocar na literatura, no estudo, né, da literatura aí para os alunos do ensino médio, também a cultura afro, apesar de ser muito pouco estudado. E um dos escritores aí da literatura afro é o Mia Couto, né? Ele é muito famoso e seus poemas são muito bonitos. Então, por que do dia 20 de novembro? Essa é uma data em que no Brasil se celebra o Dia da Consciência Negra. Essa celebração foi instituída oficialmente pela Lei 12.519, de novembro de 2011. Então, hoje, ela está completando aí 10 anos. E essa data, ela é um feriado em mais de 1.000 municípios, né? Mais de 1.000 municípios aí é considerado um feriado. Só que isso é optativo, depende do prefeito decretar esse feriado aí. Aí fica sendo um feriado municipal, porque cada município ele só pode ter 4 feriados no ano. E se ele optar de acrescentar, ele vai ter que ser municipal, né? Por isso que ele não é estadual. E por que dessa data? O dia foi escolhido porque marca a data da morte do Zumbi de Palmares. O Zumbi de Palmares, ele foi o líder de um quilombo e essa comunidade, ela perdurou por mais de 100 anos. E ele, cansado, né, da situação em que eles viviam, ele resolveu, então, criar esse quilombo e era um ponto de apoio para os escravos fujões. E nós entendemos aí, né, a importância histórica dessa data. Afinal, mais de 50% da população brasileira se autodeclara preta ou parda, isso segundo o IBGE. E os problemas sociais do Brasil ainda afetam de maneira desproporcional as pessoas de pele escura, infelizmente, né? Isso aí é um problema aí que acho que mundial, né? Isso aí tem que ser combatido veementemente. E como o IBGE também levantou, né, que as desigualdades sociais por cor ou por raça no Brasil, né, afeta aí 50%. Por isso faz sentido dedicar tempo para refletir sobre o impacto da escravidão na nossa história, pensar na inserção dos povos negros na nossa sociedade, discutir temas como racismo, a discriminação e valorizar as origens africanas na nossa cultura. Quando nós dizemos aí as origens africanas, gente, é o vestuário, é a linguagem, tem muitos termos que nós temos aí, né, na nossa língua, a culinária e costumes, né, muitas vezes aí até na religião, né, nós somos aí influenciados por isso daí. E como seria então, já que o nosso assunto aí, eu como professora de inglês, como ficaria a história aí da consciência negra nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, celebra-se o Black History Month, é um mês da história negra. E lá eles comemoram um mês. Olha só, né, a importância disso daí. Enquanto nós aqui às vezes falamos esporadicamente durante o ano, lá não. Lá é um mês dedicado a esse tema. E é em fevereiro, né? Nós vamos ver mais para frente um pouquinho por que fevereiro, né? Para nós aqui, porque o Zumbi de Palmares foi morto aqui, traído por um amigo, né? Esse é o pior. Ele foi traído, ele foi entregue, né? E através de uma tocaia, eles conseguiram alvejar então o Zumbi enquanto ele estava numa, tipo uma cachoeira lá, uma fonte, tomando banho lá, se refrescando e esse traidor simplesmente entregou ele. Então, ele foi fuzilado, né, sumariamente. E é aqui, né, se passou aqui no Brasil. Então, essa data é histórica para nós. Lá vai ter a ver com um outro
né, uma outra figura muito importante para eles. Depois eu vou comentar isso por que de fevereiro. Essa celebração acontece de maneira não oficial desde a década de 1920, quando o historiador Carter G. Woodson, ele próprio filho de escravos, começou a decidir uma semana, né, dedicar uma semana do mês à história do povo negro. A data incluía os dias 12 de fevereiro, que marcavam o nascimento de Abraham Lincoln. Vocês já ouviram falar dele aí, né? O presidente dos Estados Unidos que aboliu a escravidão em 1865. No Brasil, 1888. Vamos memorizando isso daí, é muito importante, né? E 14 de fevereiro é o aniversário de Frederick Douglass, um escravo que fugiu de Maryland e liderou o movimento abolicionista em Nova York, em meados do século XIX. Em 1976, o presidente Gerald Ford instituiu oficialmente o mês de fevereiro como o mês da história negra. Num discurso daquele ano, o presidente considerou a ocasião uma oportunidade para honrar as conquistas comumente negligenciadas dos estadunidenses negros em todas as áreas ao longo da história. E desde então a data vem sido observada no país por praticamente todas as escolas e universidades, incluindo as melhores, viu? As melhores universidades. E o que eles fazem lá em Harvard? Lá promove uma série de eventos e conversas ao longo do mês, e não apenas em escolas relacionadas à história e à humanidade. Em fevereiro de 2019, as escolas de saúde pública, medicina e educação, por exemplo, realizaram rodas de conversa, palestras e outras mensagens. Stanford, por sua vez, tem uma festa anual para marcar o mês, promovida pela Associação de Estudantes Negros de Direito. Em 2019, a universidade também comemorou os 50 anos de seu programa de estudos africanos e afro-africanos. Então, eles comemoram os 50 anos desse programa, né? E nós aqui foi preciso uma lei em 2011. Olha só, a partir de 2011 é que nós começamos a valorizar e integrar esse conteúdo nos livros didáticos aqui para nós, né? Outra das melhores universidades do mundo que celebra o mês é a Caltech. Em 2019, a instituição apoiou o Black History Month Parade and Festival, um festival anual da cidade de Pasadena dedicado à cultura e à história negra. Além disso, promoveu em seu campus uma série de seminários e exibições de documentários. Já a MIT, tradicional rival da Caltech, não apenas comemora o mês, como montou um portal dedicado à sua história negra. Vale notar que esses eventos são os que são promovidos ou apoiados oficialmente pela própria universidade. Além desses, a comunidade universitária de cada uma dessas instituições, ao longo do mês, comemoram muitas dessas organizadas pelas comunidades estudantes negros de cada universidade. A gente não é comum observar nas nossas escolas os estudantes negros promovendo esse tipo de ação. Geralmente fica a cargo de nós professores, né? Comentar e fazer algo do tipo. Lá não, lá tem um apoio, né, um incentivo muito grande, e esses jovens estudantes aí, eles se engajam, eles formam associações, eles estão aí divulgando e sempre colocando aí na pauta deles, né, a questão da valorização do negro lá, né. E o mês da história negra em outros países. Além dos Estados Unidos, alguns dos outros países que têm o mês da história negra são o Canadá, o Reino Unido e a Irlanda. Lá também acontece em fevereiro, lá em Canadá, né? Deve ser por causa da influência ser muito próximo ali dos Estados Unidos, né? Foi reconhecido oficialmente pelo Senado no país em 2008. A moção para que a data fosse oficializada foi aprovada por unanimidade. No Reino Unido e na Irlanda, o mês da história negra é comemorado em outubro, né? Olha aí, diferente também. A data começou a ser celebrada por iniciativa de Akiaba Adai Sebo, um nome bem complicadinho, um analista do Conselho de Projetos Especiais da cidade de Londres, falando sobre a data
Ele contou que o mês de outubro foi escolhido por seu significado para o continente africano. Lá é o período de equinócio outonal na África, né? E também o início da primavera, da época das colheitas e da fartura. Olha aí, né? Valorização da natureza aí para determinar um mês, né? Do mês da consciência negra lá. A Universidade de Oxford, considerada a melhor do país, fez uma campanha para celebrar o mês, além de promover uma série de eventos. Já lá na Irlanda, a data começou a ser celebrada na cidade de Cork em 2010. A cidade é importante, pois recebeu ao longo do século XIX uma série de abolicionistas importantes, incluindo o próprio Frederick Douglass, que é um dos motivadores por trás da escolha do mês de fevereiro nos Estados Unidos. Em 2014, a iniciativa que começou a cidade se tornou um projeto oficial nacional, né? Então, é muito interessante aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito aí da consciência, que aí o nosso tópico aí terminou, né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Uma excelente. Você falou muito bem sobre a consciência negra, né? Que aqui teve que ter uma legislação para que isso acontecesse, né? A preocupação de respeito mesmo, né? Busquei esse respeito com toda a população. E que realmente os brasileiros são negros, né? A maioria. E as pessoas ainda têm preconceito com outra raça, né? Mas eu acho que a sua fala está muito boa. Pode continuar, eu estou bastante satisfeita. Obrigada. Então, agora nós vamos destacar aqui, já que nós temos aí os adolescentes, e adolescente adora filme. E nós vamos ver agora pela perspectiva de diretores negros, né, que ganharam prêmios Oscar de melhor diretor. E esses filmes aí estão aí né, na planilha de vocês aí, com certeza vocês já viram vários. Então, nós vamos ver aqui 6 diretores negros que você precisa conhecer e onde eles estudaram, né? O mundo atualmente protesta contra o assassinato de George Floyd. Todo mundo ouviu falar aí, ou vai ouvir, porque isso daí ficou um marco histórico, né? Essa tragédia envolvendo o George Floyd. Então, as forças policiais do estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, para que nós pudéssemos, às vezes, criar um alerta aí, né, com relação a isso. Então, nesses protestos, né, eles são semelhantes aos que seguirão a outros assassinatos de pessoas cometidas por policiais nos Estados Unidos, como Michael Brown, né, por Eric Garner, Trayvon Martin, e eles chegaram também a outros países, inclusive nós aqui. Quem se lembra da morte do João Pedro, de 14 anos, que foi brutalmente assassinado dentro de casa por policiais? Então, aqui tem aquela máxima, né? Atira primeiro, depois pergunta. Invada, ataque e depois pergunte o nome. Aí, será que dá tempo, né? Às vezes é tarde. Então, aqui tem morrido muitos inocentes com relação a isso. A discussão sobre o racismo que se faz que negros sejam desproporcionalmente alvos da violência policial é uma das mais importantes da nossa época. É uma das maneiras pelas quais a sociedade ocidental vai decidir como acha que seu futuro deve ser. E uma das melhores maneiras de se aprofundar o tema é assistindo, então,
filmes que abordam esse tema aí, né? Como que eu vou saber falar sobre o que poderia acontecer se a gente às vezes não querer mudar a sociedade, né? Surgir aí novas leis, ou procurar aí, né? Como que foi o passado desses povos, quais as influências, se nós não procurarmos algum assunto ou até mesmo filme. Então, na visão desses diretores, eles, de forma ali peculiar, eles deixaram uma pitadinha ali da opinião deles nesses filmes. Eu imagino que se fossem dirigidos por brancos, não teriam a mesma temática, ou não atingiria tanto o público da maneira com que eles atingiram, tá? Então, a melhor maneira é assistir. Os jovens, principalmente, não gostam muito de ler e vendo filme aí, quem não gosta de curtir, né? Até uma série, por exemplo. Então, assistir esses filmes é também uma maneira de reconhecer o trabalho de pessoas negras em áreas das quais elas ainda são frequentemente escolhidas. Elas não têm as mesmas oportunidades, né, que os outros. E são talentosos, né? Muitas vezes eles têm que provar de forma, às vezes, mirabolante, que eles também são capazes e até melhores do que muitos aí, né? E apoiar criadores negros no meio cinematográfico para ajudar a superar o racismo que frequentemente ainda dificulta seu reconhecimento nessa área. Por isso, listamos a seguir 5 diretores negros que produziram filmes com esse enfoque, tá? Enfoque mesmo, valorizando o talento do negro. Também falamos sobre onde eles estudaram e como a educação impactou suas obras. Então, quem estuda aí, realmente, ele vai ser bem mais sucedido, né? Se formos comparar pessoas que não estudaram, eles podem até se dar bem na vida, mas de uma forma mais complicada, uma forma mais, assim, dificultosa, vamos dizer assim. Enquanto que aquele que tem preparo, seja no conhecimento, seja na informação, né, ou técnicas, esse daí ele vai com certeza, né, conquistar um futuro menos árduo, vamos dizer assim. Então, provando aí que os estudos são, né, acima de tudo, né, muito importante, seja na vida pessoal ou na vida profissional de vocês. Então, valorizem os estudos, viu? Vale a pena. Nós vamos ver aí a Ava DuVernay, né? Ava DuVernay. É uma diretora pioneira, graças ao seu talento em Selma. É o nome do filme, Selma, Uma Luta pela Igualdade, de 2014. Então, ela foi a primeira diretora negra a ser indicada pelo Globo de Ouro e para um Oscar de melhor filme. Depois, ela escreveu Uma Dobra no Tempo, que se tornou a primeira mulher negra a dirigir um filme que rendeu mais de 100 milhões em receitas para o cinema dos Estados Unidos. Depois, ela produziu uma série chamada Olhos que Condenam, na Netflix, e foi indicada a 16 prêmios Emmy, viu? Ela fez uma graduação na University of California, Los Angeles, que é a UCLA, que eles chamam de UCLA, viu? É a Universidade da Califórnia de Los Angeles. Então, em filmes aí de comédia, vocês vão ver muito quando o jovem vai para a UCLA, tá? Então, é uma sigla dessa universidade, viu? E ela especializou, então, na literatura inglesa e estudos afro-americanos, né? Então, ela se interessou por jornalismo, ela fez um estágio na emissora CBS News, mas não adiantou, né? Ela gostou mesmo e foi para essa área aí de diretor, né? Foi ser uma diretora de cinema. Agora nós temos o Ryan Coogler. Embora ainda não tenha um Oscar para chamar de seu, ele dirigiu ao menos um filme do qual você já ouviu falar, Pantera Negra. Quem nunca ouviu falar de Pantera Negra, né? Ela é de 2018 e ela vai falar sobre o personagem da Marvel, imortalizado por Chadwick Boseman. Vocês desculpem aí, às vezes a pronúncia aqui não é muito legal, não, tá? Porque a questão de nomes aí é complicado, porque às vezes depende de uma pronúncia aí particular, né? Nem sempre segue a regrinha exata do inglês. Depois ele escreveu e dirigiu, né?
O Chadwick, né, foi imortalizado por esse ator aí, o Chadwick Boseman. E ele também dirigiu Creed, Nascido para Lutar, né? É muito bonito esse filme aí, viu, gente? Ele é uma sequência informal da série de filmes do Rock Balboa, quem já ouviu falar. E Space Jam. Ele nasceu em Oakland, na Califórnia, destacou por meio do esporte. Ele conseguiu uma bolsa para fazer a graduação no St. Mary's College of California, faculdade associada à escola, onde ele fez o ensino médio, jogando futebol americano. Marcelene, qual que é o nome desse filme? Eu estou aqui anotando. O Creed? Não, depois do Creed, depois da Pantera Negra, você falou em outro. Pantera Negra, né? Depois ele fez o Creed, Nascido para Lutar. Ah, tá. Esse daí é o Rock Balboa, depois de aposentado, vai treinar um moço para lutar boxe. Ele é bonito demais. Eu vou anotar. Agora vem, tá, Spike Lee. O Spike Lee é um diretor por trás de filmes como Faça a Coisa Certa, Malcolm X e Infiltrado na Clã. Esse clã vem de clã, né, né? Agora me misturou aqui. Ku Klux Klan. E aí ele faz esse filme, Infiltrado na Clã, tá? Mas é lá naquele movimento absurdo que surgiu lá nos Estados Unidos. Como um de seus principais temas, em mais de 30 anos de carreira, ele recebeu uma série de indicações ao Oscar por filmes como Quatro Meninas e Faça a Coisa Certa. E ganhou um Oscar honorário por suas contribuições cinematográficas antes de finalmente ser contemplado com a estatueta de melhor roteiro adaptado por Infiltrado na Clã. O Lee foi um aluno de graduação do Morehouse College, uma das historically black colleges dos Estados Unidos. Em seguida, fez uma pós-graduação na Tisch School of the Arts da New York University, focando em cinema e televisão. Atualmente, ele é professor, né? Olha que interessante. Que também, depois de 30 anos de cinema, né, gente? Quem aguenta? Ele é um professor da NIYU, que é do New York University, que eu considero um dos principais diretores afro-americanos que ajudaram a revolucionar o cinema negro moderno, né? Agora vem o Barry Jenkins, diretor por trás de Moonlight, o filme lançado em 2016, que ganhou o Oscar de melhor filme. Vocês ouviram falar muito aí no Moonlight. Eu, particularmente, não assisti, não, porque eu não gosto muito de filme que tenha musicais, não. Mas eu ainda vou assistir. Ele tornou o segundo homem negro a vencer o prêmio dessa categoria, atrás apenas do Steve McQueen, que venceu em 2013 com 12 anos de escravidão. Quem não ouviu falar desse filme aí, né? 12 anos de escravidão, muito bonito. Então, foi o segundo longa-metragem dele, realizou após 8 anos após seu primeiro trabalho, Medicine of Melancholy. Ele estudou no College Motion Picture Arts da Florida State University. Lá ele conheceu diversas pessoas com quem colaboraria em seus futuros filmes, como produtores, como a produtora Adele Romansky e o editor Ned Sanders. Ele se mudou para Los Angeles para seguir carreira como cineasta, apenas 4 dias após a sua formatura universitária. Trabalhou como assistente de produção em diversos filmes no começo da carreira, né? Mais tarde, ele voltaria ao estado da Flórida, onde cresceu e estudou. E numa entrevista ao Miami Herald, ele contou que sua experiência crescendo em Miami foi essencial para a criação de Moonlight. Olha as influências aí, né, de infância. Jordan Peele, o diretor que se tornou o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor roteiro original do filme Corra, de 2017, e que lançou mais recentemente Nós. Já tinha uma extensa carreira na TV e no cinema antes de sua estreia como diretor. Ele foi ator de séries de comédia como Mad TV, Key and Peele, bem como na série Fargo, do produtor FX, né? O FX lá, do canal fechado. Também é acreditado como produtor de Infiltrado na Clã. Tem crédito lá também como produtor daquele filme lá, do outro diretor. Ele fez faculdade no Sarah Lawrence College, uma pequena faculdade de liberal arts localizada no Yonkers, uma cidade próxima de Nova York. No entanto, após anos, ele saiu da faculdade para começar uma carreira como comediante, né? E ele também trabalharia como roteirista em Kill and Peele. Agora vem a Melina Matsoukas.
Ela estudou graduação no York University, depois fez pós-graduação no Conservatório de American Film, e a sua tese, conclusão do curso, foi sobre clipes musicais, né? Tem um prêmio de um profissional da educação aí do Brasil, que ele ganhou um prêmio analisando as músicas, viu? Lá da favela, funk. Ele abordou esse tema aí, dizendo, por que não considerar isso como uma arte? Claro que não aquele funk pauleira, né, gente? Aqueles absurdos lá que só fala palavrão. Mas ela foi agraciada aí com um prêmio, né? Ela defendeu aí o trabalho, ela fez um projeto em cima de letras de funk. E aqui a tese dela, né? A tese dela foi em cima de clipes, né? Ela ganhou esse prêmio. E aí ela é diretora de clipes memoráveis, como I Am Arms, né? Em Meus Braços aí, a tradução, da Kylie Minogue. Just Dance, da Lady Gaga. Olha, ela dirigiu o clipe da Lady Gaga. E o Word Boy, da Rihanna. E mais recentemente, Formation, da Beyoncé. Os alunos aí estão lembrados aí da Beyoncé, né? Nós até estudamos na aula passada. Ela também atuou como diretora de diversos episódios da série Master of None in Secret e fez uma estreia cinematográfica em 2019 com o longa Queen and Slim. Então, esses aí é para mostrar para vocês que, só assistindo os filmes aí para vocês terem uma ideia, né? Da influência deles como diretor nas suas obras, né? Eles deixaram aí, sem querer ou não, aí um ponto de vista deles também, né? Isso é muito importante. E a diferença que seria, no caso, produzidos ou dirigidos por não negros, né? Alguém tem aí alguma palhinha, quer falar alguma coisa? Que a gente vai passar para o próximo tópico, e dentro desses 20 minutinhos aí estamos encerrando. Marcilene, eu não conheço nenhum desses filmes aí, mas eu vou olhar, vou assistir algum deles, e com certeza deve estar assim, mostrando os pontos positivos, as coisas boas dos negros, né? Eles devem ser defensores do respeito à raça negra, né? Não sei se os alunos aí estão presentes, já assistiram algum desses filmes aí. Esses 2 anos aí de escravidão aí, não me engano, 12 anos, aí é muito famoso, né? Isso impactou muita gente. Quem assistiu ficou muito comovido. Agora eu vou assistir esse Infiltrados na Clã. Deve ser muito interessante. Infiltrados na Clã? Que a clã vem de Ku Klux Klan, que é aquele movimento lá, né, que matou muitos negros lá, porque eles queriam exterminar. Eles achavam que o negro ele era assim uma sub-raça, eles não mereciam viver. E aí o mais impressionante, Lucy, que o que fazia parte desses grupos aí eram representantes religiosos, não só os É só para assistir mesmo, para ver, né, toda essa situação. Já caiu, será? não só, não sabia, né? Usados e não via, estava lá por trás dessa máscara. Então, agora, eu gostaria de deixar para os queridos alunos aí que estão concluindo mais uma etapa na vida de vocês, com certeza muitos seguirão adiante, outros não, né? Vão parar por aí, mas o meu incentivo, não só meu, como de todos os outros professores e também da direção aí da ITAC, é que vocês continuem, né? E eu quero deixar para vocês as dicas de quais seriam as profissões do futuro, de acordo com um estudo aqui. O século XXI já começou com um volume enorme de transformações, e essa é a década que já tem mostrado uma vitrine do que está em nosso caminho. Os implementos, comodidades, novos desafios e, especialmente, quais serão as profissões do futuro. Assunto que tem deixado muitas pessoas atentas às tendências. Com a chegada da geração Z, são vocês aí, ó, galerinha. Geração Z, que já nasceu na era digital, né, ao mercado de trabalho. Muitos talentos e novas soluções têm surgido. E, com isso, muitas novidades se insinuam, né? E vamos ver aí como seriam essas profissões, né? Essas promissoras aí para o futuro. E elas devem ficar inteiradas das carreiras que trazemos aqui. Eu vou trazer para você nessa lista. O futuro está cada vez mais digitalizado. Olha nós aí, né? Participando de uma aula. Aqui está uma parafernália toda, né? Celular,
notebook, né? Ou vocês estarão aí também diante de um computador. E sem internet nós não somos nada, gente. Infelizmente, nós dependemos da internet para tudo, né? E eu tenho certeza, né, Lucia? Nós estamos passando aperto, meu Deus. Quando eles falam que nós não fazemos nada, que nós ficamos aí em teleaula, né, dormindo, gente, vocês não sabem, teve professor que foi capaz de largar o cargo porque não conseguia mexer em tanta coisa, tanto arquivo, tanta novidade. Eu achei bom. Por um lado, eu achei ótimo, porque aprendemos, né? A duras penas estamos aprendendo. Hoje é a minha primeira transmissão, viu? Confesso para vocês, eu nunca tinha transmitido nada ao vivo, não. Então vocês me desculpem as falhas aí, tá? E olha a primeira, gente, a primeira categoria de profissão, professor online. Professor online. Vocês acham que o professor online vai ser o mesmo que eu aí, a minha geração aí de formandos aí na área do magistério? Não. Olha aí para vocês verem, ó. Claro que eles vão preferir uma professora bonitinha, mais esbelta, né? Mais comunicativa. Então, ó, Você primeiro. é comunicativo. Hã? É gostoso te ouvir. Você é comunicativo. Oh, obrigada. Então, eu já estou me preparando aí para, né, pra cuidar aí para ver se pelo menos os pezinhos de galinha aí não avancem tanto, porque se uma universidade vai contratar um professor para dar uma aula online, gente, é claro que eles vão preocupar em primeiro lugar com a aparência, né? O seu tipo de roupa, sua dicção, o seu vocabulário, sua postura. Então, não é só lá, vou formar você um professor que vai dar aula, né, nessas universidades EAD, ensino à distância. Não, você tem que preocupar também já ir, ó, preparando aí, né, a sua estética, seu físico, né, isso aí eu imagino que não vai ser qualquer um que vai passar no teste, não. E nós temos prova disso daí, ó, né, o governo do estado já está nos preparando. Ou vocês acham que daqui 10, 15 anos, essas escolas físicas aí vão continuar para o ensino médio? Eu imagino que não. O futuro da educação é digital. Nos dias de hoje, as circunstâncias já adiantaram o EAD, né? Ensino à distância, que tem mostrado os resultados crescentes na adaptação dos jovens. Mas o mais interessante em relação à educação digital é que ela abriu portas para os adultos voltarem para a sala de aula. Ó, eu mesmo, diante dessa facilidade toda aí de poder estudar em casa, e você escolher até o polo onde você vai fazer sua prova, eu estou fazendo uma nova graduação, coisa que se eu fizesse presencial, né, era inviável, né? Então a gente pode fazer N cursos, né, sentadinho lá na comodidade lá do seu sofá. Então isso daí abriu, né, deu oportunidades para muitas pessoas voltarem para a faculdade, gente. É muito bom. Fica a desejar? Realmente fica, mas vai depender do estudante. Se ele se dedicar, né, se ele entregar as tarefas, fazer com seriedade, não vai ficar atrás de quem está lá 4, 5 anos sentado numa cadeira lá da faculdade, não. Mas tem que ter, né, compromisso, tem que ter responsabilidade. Não é porque é AD que eu vou passar a fazer as atividades de qualquer maneira ou fingir que está acompanhando as aulas, né? Quando tem as aulas aí ao vivo ou até gravada. Então tem que ter seriedade, mas é muito prático, né? Muito prático e barato, né? Se a gente for comparar com um curso presencial. Com o isolamento social, as pessoas têm mais tempo para passar em casa e as oportunidades criar uma cultura de estudantes digitais que finalmente encontraram tempo para desenvolver seus interesses, transformar seus hobbies em fonte de renda e profissionalização. Essa questão de transformar seus hobbies em fonte de renda, eu vou só dar um exemplo para vocês. Eu, de tão cansada de ficar em casa com tempo ocioso, me veio a ideia, por que eu não vou fazer aquilo que eu mais gosto, né? Que é bolos, doces e salgados. Por que não? E um dia eu ouvi de um blogueiro
fazendo um discurso aí na internet dizendo que nós temos o mundo na palma da nossa mão. Como que vocês têm o mundo na palma da mão de vocês? Através de um smartphone. E aí ele observou uma coisa, né? Ele falou uma coisa muito interessante. Para que você está usando o seu smartphone? Para tirar selfie e acessar redes sociais? Por que você não usa esse mesmo smartphone para você gerar renda? Você está com tudo aí, ó, diante dos teus olhos. E aí me veio a ideia, né? Através de uma brincadeira ali que eu fiz, um comentário, eu joguei, né, no grupo do meu bairro né, a opção ali de oferecer, né, produtos feitos em casa, né, produtos caseiros e tal. E isso deu certo de uma certa forma que hoje eu não consigo, né? A demanda é grande e eu não tenho tempo ocioso mais, né? Acabou meu tempinho, entre aspas, tempinho ocioso. Então, através da internet, eu crio todas as, né, a propaganda, o comercial, os vídeos, tudo, e sem sair de casa, né? Faço tudo em casa. E foi uma renda extra, seguindo o conselho desse blogueiro aí, né? Que uso que você está fazendo, seu smartphone? Ele não é para tirar selfie, ele não é para acessar redes sociais. Isso daí foi criado para fazer você perder tempo, né? Então, use as suas mídias aí que você tem em mãos, use para coisa boa, né? Vai gerar renda com ele, vai ganhar dinheiro, porque tem como ganhar dinheiro, mesmo você não podendo trabalhar com uma carteira assinada. Tem como você lançar aí um cartaz, um comercial, né? Várias maneiras de você ganhar seu dinheirinho, deixando de perder tempo lá, né? Com aqueles joguinhos que não te levam a nada, né? Não vou nem citar o nome. Então, a variedade de públicos na internet cria diversos nichos, cria diversas opções. Sempre vai haver alguém querendo aprender algo, e as plataformas, elas que unem professores e alunos, têm ganhado um grande destaque. Desenvolvedor de software. Então, nós vimos aí o professor online, né? Às vezes é pago, gente, absurdo, para uma pessoa fazer uma apresentação. A gente está vendo isso aí nas lives de loja. Nas lives de loja, vendendo produto, roupa, seja lá o que for, elas contratam meninas que estão se especializando em fazer a propaganda do produto. Às vezes elas não têm como, ou é tímida e tudo, então elas pagam uma fortuna para vir uma mocinha ficar lá diante da câmera, oferecendo lá e mostrando o produto no lugar dela. Então, até nisso aí ganha dinheiro, tá vendo? Aí vem agora o desenvolvedor de software. Quando falamos de automação, são os desenvolvedores de software que arquitetam as estruturas por trás das diversas comodidades que temos em nossas vidas. A automação é uma das grandes responsáveis por tantas transformações na forma como vivemos, e a chamada automação empresarial. Ela é a grande protagonista das principais otimizações que aumentaram radicalmente a produtividade empresarial e industrial. Agora, a terceira, analista de dados. Quando nós falamos em analisar dados, não é pesquisar lá no computador, não. Esses dados aqui são os dados pessoais, informações pessoais do cliente, viu? Esses dados são os novos commodities da vez. Ajudam a personalizar a experiência dos usuários ao alimentar algoritmos. Quem já ouviu falar aí no safadinho do algoritmo? Naquele que fica lá vigiando a gente, lá de olho em tudo que a gente faz, né? Esses algoritmos aí é que vão guiar as estratégias técnicas mais sofisticadas do mercado e criam possibilidades infinitas de informações e projeções. Isso daí está envolvido no marketing, tá? Esse analista de dados, ele vai ver qual é o público-alvo para determinado lançamento de um produto. Ele vai analisar a idade, ele vai analisar a classe social, o lugar em que ele vive, a região, o clima daquela região. Então, o analista de dados, ele vai ter que ser uma pessoa muito sensível para ele poder comparar, ele vai fazer um parâmetro e vai oferecer, né, para a empresa contratada ou para o patrão dele uma lista
de pessoas que são, no caso ali, clientes em potencial, através dos dados que ele tem. Por isso que surgiu essa nova lei aí, viu? De proteção de dados. É lei, não pode mais publicar nossos dados aí de cadastro, principalmente lojas, cartão de crédito. Não é aceitável mais, viu? Isso é crime, não se divulga mais. Então, surgiu a ideia aí de ter um analista de dados com todos os, né, os requisitos aí diante da lei, respeita-se todas as regras para depois acessar esse banco de dados aí. 4, é especialista em segurança de informação, viu? Não é mais segurança do trabalho, segurança de informação. Falando nos dados e em sua importância, é fácil imaginar o quanto é fundamental ter um cuidado ao manejar dados de clientes e funcionários, não é mesmo? A segurança na internet precisa ser triplicada, já que o número de sequestro de dados e usuários mal intencionados é grande. Os especialistas em segurança digital criam protocolos criptográficos que aumentam a segurança e a confiabilidade dos usuários, que é um dos principais pontos da hora de se escolher uma determinada empresa ao invés de outra. Então, olha aí a importância dos dados aí, né? Porque hoje fala-se muito em clientes, mas não é mais aquele cliente que o dono da loja, o funcionário vai ficar lá na porta da rua, não. Aquele negócio de ter um palhacinho com a caixa de alto-falante lá na porta, gritando e dando balinha para a criança, isso aí acabou. O cliente hoje está na sala de estar dele, diante de uma telinha. É aí que o empresário, né, os grandes lojistas estão abocanhando. São as pessoas que compram na internet, né? Olha a diferença aí. É o e-commerce, né, que está tão em alta. O 5 é o profissional do marketing digital, né? Já faz um bom tempo que o marketing é a profissão do futuro. E se antes no mundo analógico ele já era indispensável para garantir a performance e imagem pública de uma empresa, hoje é impensável cair de cabeça no mercado digital sem estar bem assessorado por um profissional dessa categoria. É essa graduação aí que eu estou fazendo. Mas não com o intuito de trabalhar, não. É mais para uso próprio, tá? É um tecnólogo de 2 anos e é muito interessante, gente. Eu estou amando, viu? Estou amando. O marketing se divide em muitas áreas, dos SEO, diferente de CEO. O CEO é o presidente da empresa, pode ser dono ou não, tá? Por exemplo, lá o Elon Musk, ele é o CEO da Tesla, né? Aquele lunático lá, entre aspas, vocês entendem. O SEO é o profissional no marketing digital, né? É como se fosse uma categoria máxima. E estima-se, gente, que o salário de um termo mais vulgar, né? Um marqueteiro digital, é em torno de R$ 25.000 por mês, fora a porcentagem que ele pode ganhar de acordo com o comercial veiculado, a propaganda, se der certo nas vendas, o contrato é feito também em cima dessas comissões. Ele ganha também pela quantidade de produto que ele que vende através da propaganda que ele fez. Especialistas em reputação online, que é esse SEO, gestores de redes sociais de anúncios pagos, todos são indispensáveis e criam uma imagem forte e ativa nos mais diversos ambientes. Esses diversos ambientes aqui é Facebook, Instagram, viu? Essas diversas plataformas aí, esses aí são os ambientes. Então, um comercial feito no Facebook, ele tem um público diferente. O que é veiculado lá no Instagram é diferente. Aqueles que vêm atormentando quando a gente assiste um vídeo no YouTube, também tem outra intenção, viu? Eles nunca serão produzidos da mesma forma, com a mesma estrutura. E o 6, gente, que é muito triste falar disso, né? Mas é a nossa realidade. É o profissional de saúde mental, né? Já não é mais o psiquiatra. O psiquiatra está muito aí taxativo, né? Tá incomoda falar psiquiatra. Não, agora é o profissional de saúde mental.
A chegada da era virtual é bastante recente, essa transformação certamente causa um conjunto de impactos que ainda estamos entendendo. A compulsão pelo virtual, a ansiedade, a depressão têm se tornado as doenças do século. E isso, infelizmente, nenhum robô vai ser capaz de sanar. Aí entra a figura do humano, né? A internet está nos adoecendo, mas o robô, o algoritmo, não vai te dar dica de como se curar. Nós ainda vamos ter que pedir ajuda a um profissional, né? E está crescendo. Principalmente, gente, a psiquiatria infantil. Terapias são cada vez mais parte das atividades de prevenção no trabalho e na vida privada e se tornaram um cuidado básico para manter a qualidade de vida. Então, esse aí é o profissional de saúde mental. Essa falando terapia, e tem o coaching, fala coaching? Coach. Coach. Isso também está muito ligado a essa profissão? O coach, Lucy, ele é qualquer profissional que vá te ajudar em alguma área da sua vida. Tá? Então, é um termo em inglês, porque não tem termo referente aqui para nós, para essa profissão, não. Mas, por exemplo, ele tem o coach para te dar assistência na sua casa. Tá. Né? Antigamente eu fazia governanta, né? Era governanta. Hoje você tem uma coach para te auxiliar a organizar sua casa. Você vai ter um coach para poder te ajudar em etiqueta. Organizar as finanças. Isso. Então, essa palavrinha aí, ela não é só voltada para estudos aí e a área profissional da... Mental, não. Tá? É qualquer pessoa... E, é claro, ele tem que fazer curso. Tem muito picareta aí no mercado, mas, geralmente, ele tem que se especializar em muito na área. Né? Ele tem que se preparar. Aí vem o geneticista. O geneticista. A biotecnologia é um ramo em franca expansão graças à capacidade que ganhamos de sequenciar o DNA e entender cada vez melhor as patologias e o funcionamento do corpo. A bioengenharia melhora não só a qualidade de vida das pessoas, como também aumenta a produtividade de alimentos e materiais para a indústria. Agora vem o gestor financeiro. Tem muita gente deixando o dinheiro ir para o ralo. Tem muita gente trabalhando dobrado para conseguir sanar as finanças no final do mês. Má gestão. Não sabe controlar. Tem gente que sabe ganhar dinheiro, mas não sabe gastar dinheiro. Né? Isso é difícil. Então, investir em ativos financeiros se tornou um hobby para muitas pessoas. E cada vez mais investidores pequenos querem buscar autonomia financeira, apostando em empresas e fundos que surgem em meio ao mercado 4.0. Agora nós estamos na era 4.0. Já se foram 1.0, 2.0, 3.0. Agora nós estamos em 4.0. O que é tudo que vocês virem aí com relação a 4.0? Ele vai envolver tecnologia, tá? É o cliente ou a pessoa, mais a tecnologia no meio. Hoje já não se fala mais digital, viu? Não se fala mais digital. Agora já tem um outro termo, viu? Além do digital. O digital já está ficando ultrapassado, né? E esse gestor financeiro aí, ele vem para dar segurança, incentivar as pessoas a fazer bons investimentos e ensinar, né? Ter uma educação econômica. O gestor financeiro se transformou em uma espécie de guia, elaborando carteiras de investimentos personalizadas para ajudar cada pessoa a atingir suas metas de acordo com seu perfil de risco, tempo e aporte. Essa pessoa, esse gestor financeiro, ele vai gerenciar seu dinheiro, né? Mas não vai ser o agiota, jamais. O agiota não vai contratar um gestor financeiro para ele, porque o negócio dele é todo irregular, tudo errado. Esse gestor financeiro, ele surgiu para aquelas pessoas que não têm tempo de cuidar do seu dinheiro. Se colocar no banco, vai ter só perdas, né? E aí esse gestor, ele vai cuidar de carteiras, cada uma no seu devido lugar. E aí a pessoa vai pagar para ele, então, esse gerenciamento, um valor X lá, não sei se por mês ou por ano. E aí ele vai cuidar das finanças, é ele que vai aplicar, é ele que vai ver o mercado financeiro onde está melhor, onde que vai estar
ali um melhor investimento e tudo, e vai cuidar dos rendimentos. Aí vem o gestor de produtividade, mais do que um RH, né, recursos humanos. O gestor de produtividade, qualidade, e qualidade é aquele profissional focado em reconhecer as dificuldades, erros e redundância nos processos e assessorar os profissionais para que consigam se organizar e lidar com as suas dificuldades. Com o trabalho remoto se tornando um regime muito comum, a demanda por gestores de produtividade aumenta proporcionalmente, o que ajuda a garantir muito mais qualidade e procedimentos para o empregador, né, o patrão, e qualidade de vida para o colaborador, que é o funcionário. E aí vem o criador de conteúdo, esse daí que eu falei, você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter idade, você tem que ter criatividade, né? E vontade, disposição. Mencionamos no início do post aqui que a personalização é um fator muito importante para os usuários. Agora, todo mundo pode escolher o que mais gosta e quer acompanhar entre uma série de conteúdos fáceis de acessar. Hoje nós escolhemos até a cor da tinta da nossa casa fazendo teste na tela do computador. Ah, não, minha sala não ficou bem nesse tom de azul, deixa eu colocar outro. Ah, não, esse ambiente aqui não combinou com essa mesinha redonda. Então, hoje, tudo te oferece a opção de você, né, interativamente escolher. E esse daí, quem que é responsável por isso? É o que vai criar esses conteúdos aí para as empresas. Ele encontra um nicho e cria uma relação próxima com o público. Influenciadores, instagramers. Olha aí, já não é blogger. É um nome difícil de falar, né? Instagramers. É aquele que cuida da arte no Instagram. Os youtubers, streamers. Olha a palavra no inglês aí, Lucia, coaches, né? Coaches. Artistas, comentadores políticos, humoristas e criadores de memes. Né? Olha aí o que a galerinha adora aí, os memes. Nós também, né? Às vezes tem memes aí até inteligentes, né? Além de engraçados. E todos esses profissionais têm angariado um público considerável e são importantes fontes de informação, entretenimento e também pontes de marketing de muita qualidade. Então, o futuro do trabalho se mostra cada vez mais iminente, com inovações cheias de comodidade e empregos, cada vez mais criativos e flexíveis. Criativos, né, para quem tem capacidade para isso, porque tem gente que não tem criatividade nenhuma. E flexíveis, porque agora você não tem que ficar 8 horas diante de uma mesa no escritório. Hoje, as grandes empresas estão dispensando os funcionários porque gera custo, e elas estão colocando eles em home office. Rendem muito mais, trabalham muito mais satisfeitos e estão entregando para as empresas aí o trabalho que foi proposto, né? Então, você não tem que ficar 8 horas mais lá dentro de uma empresa, lá no ar-condicionado, sem ver a luz do sol. Você pode estar na sua casa. Isso que é flexibilidade de trabalho. Agora que você conheceu mais de perto todos eles, né? Você vai escolher aí, né? Ou você vai numa gama aí de opções que já estão ficando ultrapassadas, ou você vai escolher aí uma profissão do futuro. Isso aí foi só uma dicasinha que eu quis trazer para vocês, lembrando que vocês estarão no ano que vem aí já procurando, né, uma universidade, já vão estudar, e é muito importante isso, né? Vocês não perderem o foco e fazer o que gosta. Existe um provérbio que fala lá, né? Faça aquilo que goste e não terá que trabalhar nem um dia na sua vida. Eu acho que eu sou uma dessas pessoas, porque eu não considero, quando eu me levanto de manhã, me arrumo para ir trabalhar, eu vou com a maior satisfação do mundo. Eu não me vejo sufocada indo trabalhar. Eu me vejo indo me divertir. Né? Eu gosto do que eu faço. Então, esse tema acabou. Vou deixar só 5 dicas de por que estudar o inglês. Por que você precisa do inglês? Tá? Vão pensando aí. Qual a importância do inglês nas nossas vidas? Não só na de vocês, estudantes.
não poderia deixar passar batido, nem falar um pouquinho do inglês, porque eu achei melhor ver o valor de se ter o inglês no currículo, ao invés de chegar aqui e dar uma aula sobre a matéria de inglês. Porque vocês, eu tenho observado, vocês estão afiladinhos no inglês. Os alunos aí estão bem antenados, né? Então, não é necessário ficar aqui falando sobre gramática, ou ensinando a fazer isso ou aquilo, né? Vocês estão bem ávidos da matéria. Então, vou só deixar 5 dicas da importância do inglês e aberta a perguntas ou comentários e estaremos encerrando, né? Máximo aí 9h15, 9h16 está encerrando, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário? Eu não, quero só ouvir. Como saber falar inglês pode ser positivo para a minha carreira profissional? Em média, quem sabe falar inglês fluentemente no Brasil recebe um salário 70% maior do que quem não apresenta tal habilidade. Isso se deve ao fato de que pessoas com domínio do inglês apresentam a competência para criar networking com estrangeiros. Networking é você vender a sua imagem ou o seu produto, tá? Em qualquer ambiente que você se encontre, você pode estar vendendo seu peixe, é o famoso vender o seu peixe, né? Só que se você domina o inglês, você foi numa viagem aí de turismo, você encontrou com uma pessoa estrangeira, você também está fazendo seu networking em língua estrangeira, né? O inglês. Por exemplo, um funcionário fluente em inglês de uma multinacional estabelecida no Brasil pode gerar conexão e engajamento com o CEO, agora é com C, tá? CEO é o presidente de uma multinacional e encontra em outro país que não apresenta o português como língua materna. E como que você vai fazer? Lá não fala português. Dessa relação é possível que surja uma parceria de sucesso e altamente lucrativa para ambas as companhias. E aí é lucro para quem? Quem vai ser promovido na empresa? Quem vai ganhar mais porcentagem lá de gratificação? Aquele que fala o inglês. Portanto, o potencial de retorno financeiro que um funcionário fluente na língua inglesa traz para a empresa é considerável. Naturalmente, este será mais valorizado do que os outros colegas que não possuem fluência na língua do tio Sam, né, lá dos Estados Unidos. Desse modo, se você busca um diferencial em relação aos seus colegas de profissão, é essencial que você e seu inglês estejam afiadíssimos. Caso você não saiba falar fluentemente, busque urgentemente aulas particulares, né, cursinhos. Com certeza será um investimento que valerá muito a pena para a sua carreira profissional. Segundo aí, como o inglês pode ser importante para a minha vida acadêmica, para a minha vida escolar? Se o sonho de estudar em uma universidade no exterior for parte de seus objetivos, será necessário que você apresente uma série de competências em relação ao inglês. As universidades estrangeiras analisam todas as habilidades do potencial candidato, ou seja, você precisará dominar muito bem a parte gramatical, verbal e auditiva. A fim de comprovar essa aptidão, você irá apresentar seu resultado em algum exame de proficiência realizado, viu? Lá nessa universidade. Lembrando que o modelo de exame de proficiência que você irá fazer dependerá da escolha da sua universidade. Além do mais, se você quiser concorrer à vaga de bolsas integrais ou parciais, é extremamente importante e necessário mostrar destreza para com o idioma inglês. Programas de bolsas acadêmicas como o Chevening, criado pelo governo britânico, são ótimas oportunidades para você conseguir estudar em uma das melhores regiões do mundo, pagando pouco ou quase nada pelo seu intercâmbio. O próximo. E se eu quiser viajar para o exterior ou morar fora? E aí? Eu vou precisar do inglês? Imagina você fazendo uma viagem para Disney, para Austrália, né, Miami, quem sabe aí. E aí? Chega lá, você não vai saber nem pedir um sanduíche? Como você vai se comunicar? A resposta é sim, você precisa do inglês. Mesmo que você esteja indo morar ou viajar em um país cuja língua inglesa é a língua materna.
é totalmente necessário que você saiba falar. Com o domínio verbal do inglês, você será capaz de lidar tranquilamente com qualquer situação e em qualquer lugar do mundo. Por que lugar do mundo? Porque em qualquer parte do planeta que você viajar, alguém vai ter que saber o inglês. Você falou em inglês, alguém vai te responder. Porque por isso ela é considerada a língua universal, tá? Não só pela facilidade de aprendizado e de comunicação, ela também foi instituída a língua universal por causa disso. Qualquer lugar que você for, qualquer lugar, qualquer restaurante, qualquer país, falou inglês, alguém vai te ajudar, tá? Então é muito importante, gente. Isso é uma questão de sobrevivência, viu? Saber falar o inglês. Não precisa dominar, é claro, né? Ninguém vai ser um expert em inglês, ser professor de inglês aí particular ou de uma universidade, mas o básico tem que saber. Se até uma criança sabe disso. Um destino muito comum aos brasileiros é a Europa. Lá, como o inglês é abundantemente falado, não é necessário que se saiba falar a língua local para tirar o máximo proveito do ambiente. Por exemplo, se desejar ir para a França, não precisa falar francês, mas ter domínio do inglês. Vá com certeza lá e você será capaz de estabelecer com uma boa qualidade de vida no país, se você tiver uma fluênciazinha básica aí. Aproveite ao máximo, né? Todo o entretenimento disponível. A diversidade de séries e filmes que são produzidos em inglês anualmente é algo notável. Se você possui o domínio da língua inglesa, com toda certeza, irá desfrutar mais de seus momentos de descanso e lazer. Você não precisa ficar colocando lá, dependendo da legenda, né? Ué, mas eu preciso falar inglês, né? Para poder curtir um filme ou uma série, né? Basta assistir com legenda. Mas vocês já viram a perda de qualidade do diálogo? Não é o mesmo, né? Dificilmente vai ser idêntico, porque não consegue ficar o tamanho limite da tela para se colocar legenda, que senão eles vão mudar de cena e a legenda ainda não terminou. Então são feitas adaptações e que perde a qualidade do filme ou da série, tá? Então, diversas situações de séries e filmes, os atores utilizam linguagens como segundas intenções ou mensagens subliminares. Olha aí o perigo. E que geram situações de riso e descontração e que, através das legendas, os espectadores não conseguem captar. Tá vendo? Às vezes você não entendeu determinado comentário e eles deram risada lá no filme, mas por quê? Dependia de ser traduzido ao pé da letra. E na legenda você perdeu essa oportunidade. Aqui, quando fala em mensagem subliminar, é às vezes captada através só do diálogo que eles fizeram lá. E a legenda vai perder isso daí. Então, a graça de uma produção audiovisual, muitas vezes, encontra-se nos detalhes que só um bom falante ou ouvinte de inglês consegue captar. Então, isso aí não é só nos filmes e nas séries, não, né? Você precisa dominar o inglês aí para você também desfrutar das produções teatrais, né? As manifestações artísticas que são 100% estrangeiras. Além de todos esses benefícios profissionais e comunicativos, o domínio do inglês irá te possibilitar viver o máximo qualquer tentativa de entretenimento. E no final aqui, 50% de todo o conteúdo da internet está em inglês. Se você desejar desfrutar de todo o conteúdo disponível online, como blogs, artigos, vídeos profissionalizantes e dicas de vida, saiba que uma enorme gama de conteúdos de altíssima qualidade encontram-se exclusivamente em inglês. Coisas que estão em destaque lá fora e que ainda não chegaram aqui no Brasil, pode ser um diferencial para você, seja trabalhador ou produtor de conteúdos. E muito comum observar pessoas que são influenciadoras digitais, por exemplo, se inspirando e baseando seus conteúdos de acordo com as tendências que estão apresentando mais destaque em outros países. O desenvolvimento de tais técnicas e informações em todos os âmbitos chegam por último aqui no Brasil. Porque até traduzirem, até prepararem o material, adequar esse material para nós aqui, quem já dominou o inglês já captou lá, ó,
já viu uma mensagem no jornal, já assistiu um programa de TV lá, ele já traduziu e já jogou aqui para nós, né? Esse vai ganhar na frente, ele vai ser exclusivo, ele vai ser sempre um lançador, né, de novidades, porque ele dominou o inglês. Então, se você tiver o domínio de inglês, busca por informações provenientes do exterior, é bastante possível que você esteja à frente de seus concorrentes, que não têm as mesmas informações que você. E lembrando, né, por que tem tantos termos em inglês aqui para nós? Né? Simples. Às vezes o português, apesar de ser muito farto em vocábulos, que o nosso dicionário de português aqui é o mais extenso de toda a língua, é o que mais tem vocábulo, o que mais tem verbete, ainda falta palavras. Então, quando a gente pega em um artigo, uma profissão, ou esses termos novos, por que não é traduzido para o português? Porque o português ainda não tem palavras que vá suprir aquele título ou aquele conteúdo. E aí nós temos que engolir, né, gente? De goela abaixo, todos os termos estrangeiros, porque nós não temos um termo adequado para essa tradução. Bom, a nossa apresentação aqui chegou ao fim, até passei aí 4 minutinhos, né, do prometido. Se alguém tiver algum comentário, tá? A gente vai estar encerrando, mas está aberta aí, a palavra está franca, se alguém quiser fazer algum comentário. Gostei muito da experiência, Luci. Qualquer coisa aí, desculpa, né? A próxima eu vou me preparar melhor, tá? Não, Mas mas foi assim, agradeço a confiança que você teve em mim, de poder responsabilizar por esse dia, né? Por essa manhã gostosa, né? Fresquinho. Deixo meu abraço a todo mundo e gosto muito de vocês, da escola, né? Muito bem organizada, me senti muito bem recebida, tá? E estamos aí. Se precisar, né, mais alguma, eu vou me preparar melhor aí, quem sabe da próxima. Não, Marcelene, você estava ótima. Você falou muito bem, né? Eu acho que assim, eu te dei a responsabilidade e você brilhou, viu? Porque foi mesmo. Eu falei assim, o Bruno não tem muita jogo para informática, sabe? Eu falei assim, ele está soprando só a Marcelene do dia. A Camila é de arte, né? Eu falei assim, a Marcelene vai nos ajudar. Eu tinha comentado com você do aulão, você lembra? Mas, e aí eu fui colocando o que a gente precisava falar com os alunos, né? Mas, assim, achei muito interessante. Eu acho que você atingiu o ponto que a gente precisava mesmo, que era o Dia da Consciência Negra, e falou das pessoas importantes na raça negra, deu ótima ideia essa sua, diretores de cinema, né, grandes diretores. E agora sobre o inglês, excelente explanação. Tenho certeza que os meninos não tinham ainda percebido a importância do inglês. Eu mesmo nunca tinha percebido tanto como é importante. Pena que os jovens que não gostam de inglês não estão aí, né? Eles precisam saber dessa fala sua, da importância do inglês no nosso cotidiano. Agora não é só na profissão, não, é no dia a dia, né? Verdade. Parabéns, viu? Fiquei muito satisfeita no sábado, foi um dia diferente, e pelas explanações de sábado que nós tivemos aí, o senhor está totalmente diferente, foi excelente, foi muito bom mesmo. Parabéns. Era isso que a gente queria mesmo, uma explanação de alguns assuntos. Eu espero que os alunos possam falar alguma coisa, porque esse aqui entra mudo e sai mudo. Alguém tem alguma colocação? Pode falar. Larissa, João, o outro João. É o João Santos e o João Fius. Porque aqui fica reduzido o nome. Eu gostei bastante, gostei muito. Que bom. A Larissa. Ô, Letícia, fala pra gente aí, Júlia, fala um pouquinho. Eu queria falar que foi muito boa a aula. Os assuntos foram bem interessantes, gostei demais. A Larissa falou que a aula foi boa.
Mas É. é isso aí. Parabéns. Obrigada, alunos, pela presença. Aproveitar e enviar muita sorte, muita tranquilidade, muita paciência para amanhã, o dia do Enem, né? Que Deus abençoe todos vocês, viu? Na hora da prova. Sejam tranquilos, com muita paciência. Hoje dorme mais cedo, né? Descansa a mente. Amanhã vocês têm todas todas as habilidades para que eu tenha um bom resultado, viu? Verdade. Uma boa prova para vocês também. Fiquem tranquilos. E uma dica: o Enem não requer de vocês o conhecimento, tá, gente? O Enem é uma prova de resistência. Não adianta vocês irem preparados para a prova e chegar na metade das questões, vocês chegarem à exaustão e aí virar dar branco. Leiam com calma, vocês sabem que a prova é muito extensa, então não afobem, não desesperem para querer responder tudo ao mesmo tempo, fiquem tranquilos. E saibam, a prova é grande, tem que ler até o final com a mesma disposição do início, porque ali ela só vai ser bem-sucedido os alunos que tiverem resistência, tá? E não é só conhecimento. Porque às vezes ele foi lá afinadíssimo, tem conhecimento de tudo, mas se exauriu na metade da prova. Então, mantenha a calma, vão lendo, mas sabendo que tem que chegar até o final com o mesmo propósito de quando iniciou. E vai dar tudo certo, né? Desejo sorte para vocês e que Deus abençoe cada um, tá? Então, nós vamos encerrar nossa live. Até uma próxima, tá? E fiquem todos com Deus. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado pela Tudo de aula. bom para Tchau. vocês. Até mais. Obrigada, viu, Marcelene? De nada, Muito Luci. satisfeita, viu? Foi Tá bom. excelente. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser.